Você já ouviu a assustadora maldição do silêncio? Em muitas casas antigas, existe uma lenda sobre uma estranha maldição relacionada ao silêncio, onde os moradores afirmam ouvir um som sinistro que lembra o latido de um cachorro. Esse barulho inquietante, frequentemente descrito como toque, 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 é considerado por alguns como um presságio de morte na casa. A lenda diz que quando o ar fica anormalmente silencioso, esse som serve como um aviso de que uma pessoa próxima pode em breve deixar este mundo. Essa história está entrelaçada na narrativa de inúmeras casas antigas, repletas de relatos sobre fantasmas e encontros com o além. Embora os céticos possam ver isso apenas como fruto da imaginação ou coincidência, aqueles que ouviram esse som sinistro frequentemente sentem um arrepio na espinha. A combinação do silêncio e do latido fantasmagórico desperta nossos medos primordiais, lembrando-nos da mortalidade e do desconhecido que aguarda além da vida. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma casa antiga e a atmosfera mudar, talvez não seja apenas a sua imaginação. Prepare-se para se surpreender com o caminho da fé. A ponte de aço Chang, na China, se estende por impressionantes 1.390 metros e tem um fundo de vidro transparente, proporcionando aos visitantes uma sensação emocionante de estar caminhando no ar. Esta incrível ponte é não apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma porta para vistas inesquecíveis. De sua altura você pode admirar a magnífica Porta do Céu, um arco natural que parece parte de um filme fantástico. Imagine-se na beira da ponte, olhando para baixo através do vidro para a paisagem deslumbrante abaixo de seus pés. Cada passo é como um salto nas nuvens. A ponte se tornou um destino popular para turistas e aventureiros que buscam experimentar essa estrutura única. Seja para tirar fotos emocionantes ou simplesmente apreciar as maravilhas da natureza ao redor, a ponte de aço Chang promete experiências inesquecíveis. Você é corajoso o suficiente para atravessá-la e desfrutar das vistas deslumbrantes. Isso pode te surpreender. O Vietnã homenageia seus fundadores todos os anos. Todo ano, no 10º dia do terceiro mês lunar, acontece o Festival do Templo dos Reis Hong, celebrando os lendários fundadores do Vietnã. Este feriado importante presta homenagem aos reis Hong, que são considerados os responsáveis pela primeira dinastia vietnamita, moldando a identidade e a cultura do país. Durante este festival vibrante, pessoas de todos os lugares se reúnem no Templo dos Reis Hong, localizado na província de Phu Tho, para participar de cerimônias tradicionais, repletas de rituais ricos, como oferendas, orações e procissões. Os visitantes podem desfrutar de atividades culturais, incluindo música, danças e delícias culinárias locais, que mostram a diversidade do patrimônio vietnamita. A atmosfera é eletrizante, cheia de emoção e respeito, enquanto as famílias se reúnem para honrar seus ancestrais e refletir sobre sua história compartilhada. Seja vestindo trajes tradicionais ou participando de jogos folclóricos, o festival é um colorido mosaico de história e cultura que une gerações e promove um senso de unidade entre o povo vietnamita. O que realmente ajuda os sobreviventes de ataques de tubarão? Bite Club é um verdadeiro grupo de apoio, criado na Austrália, que ajuda pessoas a se recuperarem de traumas relacionados a encontros com tubarões. Após um evento tão aterrorizante, os sobreviventes podem enfrentar sofrimento emocional e dificuldades físicas, mas conversar com quem entende suas experiências é fundamental. No Bite Club, os participantes compartilham suas histórias, oferecendo apoio emocional e conselhos práticos. O nome do grupo, inspirado no filme Clube da Luta, destaca a força e a camaradagem entre seus membros. Ao criar um espaço seguro, o Bite Club ajuda os sobreviventes a reconstruírem suas vidas, permitindo que lidem com os traumas psicológicos deixados por suas experiências. Através de aconselhamentos e esforços conjuntos, o grupo transforma o medo em resiliência, mostrando que mesmo após um encontro horrível com um tubarão, uma rede de apoio pode despertar esperança e cura. Quem não gostaria de fazer parte de uma comunidade tão inspiradora? Crocodilos se refrescam de um jeito inusitado. Diferente de muitos outros animais, os crocodilos não suam, pois não têm glândulas sudoríparas. Em vez de suar para lidar com o calor, essas incríveis répteis usam suas bocas para regular a temperatura do corpo. Quando um crocodilo sente muito calor, ele abre a boca bem ampla, o que pode parecer agressivo, mas na verdade é uma forma inteligente de se resfriar.
Esse comportamento permite que o ar fresco circule dentro e ajuda a liberar o excesso de calor. Você pode vê-los deitados ao sol com as mandíbulas abertas, e embora isso pareça assustador, na verdade é apenas a versão deles de um ar-condicionado. Essa adaptação única permite que eles se sintam bem em diversas condições quentes, desde pântanos até rios. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo descansando com a boca aberta, lembre-se de que ele não está apenas relaxando, ele está mantendo sua temperatura corporal sob controle. Você consegue imaginar que mamíferos podem botar ovos? O ornitorrinco e a equidna, os únicos mamíferos conhecidos que fazem isso, são criaturas incríveis chamadas monotremados. Esses animais únicos se destacam não só por nascerem de ovos, mas também por alimentarem seus filhotes com leite, assim como outros mamíferos. O ornitorrinco, com seu bico parecido com o de um pato e patas com membranas, adora nadar e pegar insetos na água, enquanto a equidna, coberta de espinhos, procura formigas e cupins no chão. Ambas as espécies têm uma cloaca, uma abertura usada para funções reprodutivas e excretoras, o que é uma característica comum com os répteis. Isso significa que sua anatomia é bem diferente da maioria dos mamíferos. Suas características incomuns desafiam nossas ideias sobre o que significa ser um mamífero. Não é incrível como a evolução pode levar a tanta diversidade no mundo animal? É verdade que hamsters também recebem colírio? Sim, veterinários costumam usar um microgotejador para aplicar colírio nesses pequenos pets. Os olhos dos hamsters são delicados e sensíveis, por isso pode ser um desafio. Para garantir que as gotas caiam no lugar certo, os veterinários envolvem os hamsters em uma toalha. Assim, esses pequenos seres ficam calmos e não se mexem, o que poderia dificultar o processo. As gotas devem ser aplicadas com muito cuidado, pois qualquer movimento brusco pode derramar o líquido ou assustar o hamster. Essa técnica cuidadosa mostra como os veterinários se preocupam com a saúde dos nossos amigos peludos. Portanto, da próxima vez que você pensar no bem-estar do seu hamster, lembre-se de que até mesmo pequenos detalhes como o colírio são feitos com muito carinho e habilidade. Você sabia que Hakan Şükür marcou um gol em apenas 11 segundos? Esse momento recorde aconteceu na Copa do Mundo de 2002, quando a estrela turca Hakan Şükür começou a partida contra a Coreia do Sul. Surpreendentemente, ele balançou as redes em menos de um instante no primeiro tempo, estabelecendo o gol mais rápido da história das Copas do Mundo. A torcida explodiu de alegria, e seus companheiros de equipe correram para comemorar essa conquista incrível. Esse gol não só quebrou um recorde, mas também mostrou a impressionante habilidade e a rápida reação de Şükür em campo. O torneio foi histórico para a Turquia, que chegou às semifinais e conquistou o terceiro lugar. Fãs de todo o mundo ainda falam sobre essa brilhante conquista, que reflete o espírito e a intensidade da competição. Imagine como foi estar presente em um momento tão emocionante. É um lembrete de como o esporte pode criar memórias inesquecíveis em apenas alguns segundos. Na comunidade butanesa, os olhos azuis não são apenas uma característica física. Eles simbolizam uma conexão profunda com a rica história da ilha e as épicas jornadas dos antigos navegadores. Antigamente, os marinheiros exploravam terras distantes e suas histórias de aventuras se tornaram parte das lendas butanesas. Com o tempo, essas narrativas transformaram os olhos azuis em um símbolo de esperança, exploração e unidade do povo. As ricas tradições celebram essas conexões, mostrando como o passado influencia o presente. Em festivais, frequentemente se ouvem canções e danças em homenagem aos valentes marinheiros, unindo a história com o orgulho cultural. Por isso, as pessoas com olhos azuis no Butão são frequentemente vistas como portadoras desse legado, incorporando os sonhos e aspirações de seus antepassados. Essa perspectiva única mostra como uma característica física pode ressoar profundamente na comunidade, lembrando-os de sua herança comum e das aventuras que os conectam. Será que uma característica como os olhos azuis pode realmente ter um significado tão profundo? Maldivas é o menor país da Ásia, mas não é um lugar comum. Este incrível arquipélago é formado por cerca de 1.200 ilhas espalhadas pelo Oceano Índico, mas apenas cerca de 200 delas são habitadas. A área total é de apenas 298 km². E é surpreendente como, em um espaço tão pequeno, vivem cerca de 540.542 pessoas. As ilhas são famosas por suas praias deslumbrantes, águas cristalinas e rica vida marinha, tornando-as um paraíso para os amantes da natureza.
A cultura das Maldivas é uma mistura única de influências indianas, árabes e africanas, o que a torna ainda mais encantadora. Apesar de seu tamanho, Maldivas enfrenta sérios desafios, incluindo a elevação do nível do mar devido às mudanças climáticas, que ameaçam essas belas ilhas. Moradores e turistas se esforçam para preservar essa maravilha natural, destacando a importância ecológica e a necessidade de um turismo sustentável. Você já sonhou em visitar um lugar tão incrível? E se eu te contar sobre o farol Bishop Rock? Este icônico farol, que existe desde 1858, está localizado na ilha Bishop Rock, o ponto mais ocidental das ilhas Scilly. Ele é um importante ponto de navegação para os marinheiros que enfrentam as frequentemente perigosas águas do Oceano Atlântico há mais de 150 anos. Construído para resistir a fortes tempestades e mares agitados, o farol Bishop Rock é uma maravilha da engenharia. Sua forma cilíndrica alta e seu brilho ajudam os navios a navegarem com segurança. Antigamente, o faroleiro morava lá, garantindo que a luz estivesse sempre acesa, o que exigia uma dedicação incrível. Hoje, ele serve não apenas como uma ferramenta de navegação, mas também como um monumento histórico que reflete o patrimônio marítimo da região. Os visitantes das Ilhas Scilly costumam admirar sua beleza à distância, encantados pelas histórias de naufrágios e lendas do mar. Diante do oceano, o farol Bishop Rock é um símbolo de segurança e resistência. Quantos faróis você conhece com uma história tão fascinante? Conheça o Hobbit de Flores. Essa criatura incrível, conhecida como Homo floresiensis, nos dá uma visão única da nossa história humana. Esses pequenos seres parecidos com humanos viveram na Ilha de Flores, na Indonésia, há cerca de 50 mil anos, mostrando um caminho diferente de evolução. Com cerca de meio metro de altura, eles nos lembram que a árvore genealógica humana não é tão simples quanto pensávamos. Ao contrário dos humanos modernos, os hobbits tinham um cérebro menor e uma estrutura corporal distinta, mas usavam ferramentas e provavelmente caçavam pequenos animais. Sua descoberta gerou debates entre os cientistas sobre quão diversos poderiam ser os primeiros humanos, porque eles eram tão pequenos. Alguns sugerem que a vida em uma ilha remota limitava seus recursos, levando ao que chamamos de Síndrome do Anão Insular. O legado do Homo floresiensis desafia nossa compreensão do que significa ser humano e nos incentiva a explorar a rica história da nossa evolução. Que outras surpresas podem estar escondidas na história da humanidade? Você sabia que na Dakota do Sul existem regras para camas de casal? Esta lei única exige que os hotéis ofereçam camas de casal com pelo menos 2 pés de distância entre elas. Isso é feito para aumentar o conforto e a segurança dos hóspedes, garantindo espaço suficiente para se mover livremente. Imagine chegar ao seu quarto de hotel e descobrir que não consegue juntar as camas para uma noite aconchegante. Essa regra pode parecer estranha, mas tem como objetivo criar um ambiente mais seguro para os hóspedes. Mantendo essa distância, a lei ajuda a prevenir acidentes, especialmente em situações de emergência. Além disso, incentiva os hotéis a serem criativos no design dos quartos, para cumprir essa regra interessante. Ao viajar a trabalho ou a lazer, você pode se deparar com essa regra pouco conhecida, que adiciona um toque inesperado à sua estadia no hotel. Então, da próxima vez que você estiver na Dakota do Sul, lembre-se dessa peculiaridade que destaca os hotéis. O que você acha de tais regras? É verdade que as girafas têm o mesmo número de vértebras cervicais que os preguiças. Surpreendentemente, tanto as girafas quanto os preguiças têm 7 vértebras no pescoço. Esse fato interessante desafia nossas percepções, especialmente considerando que as girafas têm pescoços longos e graciosos, enquanto os preguiças são conhecidos por seus corpos curtos e robustos. Você pode se perguntar como 2 criaturas tão diferentes podem ter o mesmo número de vértebras no pescoço. A resposta está na estrutura única e no tamanho de suas vértebras. Nas girafas, cada vértebra é alongada, permitindo que seus pescoços se elevem bem acima do chão, proporcionando uma ótima visão da savana e ajudando-as a alcançar folhas em árvores altas. Por outro lado, as vértebras cervicais dos preguiças são mais curtas, mas são adequadas para seu estilo de vida lento, permitindo que eles fiquem confortavelmente pendurados nas árvores. Embora ambos os animais desempenhem funções diferentes com seus pescoços, o mesmo número de vértebras demonstra a incrível diversidade das adaptações evolutivas no mundo animal. A natureza não é cheia de surpresas? Os séculos médios podem ter sido uma ilusão histórica?
O historiador Heribert Illig fez uma declaração intrigante em 1991, questionando nossa compreensão da história. Ele sugeriu que 297 anos, de 614 a 911 d.C., poderiam ter sido inventados, o que significa que poderíamos estar vivendo nos anos 1700 e não no século XXI. A teoria de Illig, conhecida como hipótese do tempo fantasma, afirma que muito do que sabemos sobre os eventos e desenvolvimentos na Idade Média pode ser um grande erro. Ele propôs que a Igreja e os líderes políticos criaram intencionalmente registros falsos para preencher lacunas cronológicas em seu benefício. Para apoiar suas ideias, Illig aponta a falta de descobertas arqueológicas daquela época e as inconsistências na história documentada. Embora muitos historiadores refutem ativamente suas alegações, essa concepção levanta questões intrigantes sobre como interpretamos e confiamos nas cronologias históricas. Se Illig estiver certo, como nossa percepção da história mudará? Estamos perdendo verdades importantes sobre nosso passado. Você pode acreditar na inclinação da Rua Baldwin. Essa famosa rua na Nova Zelândia é considerada a mais inclinada do mundo, com um ângulo de 35 graus. Essa inclinação acentuada não é apenas um fato curioso, ela traz dificuldades reais para quem a atravessa. Por exemplo, os carteiros enfrentam um problema único. Em vez de descer com veículos, muitas vezes precisam usar escadas para que seus caminhões não deslizem. A Rua Baldwin não é apenas um desafio para motoristas, ela também exige bom equilíbrio dos pedestres, que podem ter dificuldade em andar em linha reta. Os moradores dessa rua incomum aprenderam a se adaptar, e alguns até encaram a inclinação como parte da vida cotidiana. No entanto, a inclinação também atrai turistas e aventureiros que desejam experimentar essa estrada, que desafia a gravidade. A rua se tornou uma atração fascinante, chamando a atenção de pessoas do mundo todo. Portanto, se você é fã de lugares altos ou apenas curioso sobre os locais mais inusitados do mundo, a Rua Baldwin definitivamente oferece uma aventura emocionante. Você sabia que os pinguins adoram dias chuvosos? Essas adoráveis aves que não voam aproveitam a chuva e ficam mais ativas quando chove forte. Os pinguins têm uma relação especial com o ambiente, o que os ajuda a se sentir bem em diferentes condições climáticas. Durante a chuva, você pode vê-los caminhando, deslizando em superfícies molhadas, ou até mesmo se divertindo nadando no oceano. Esse comportamento brincalhão mostra como eles se adaptam. Eles têm uma camada natural que repele a água, mantendo-os aquecidos e secos, mesmo quando chove. A chuva também pode trazer temperaturas mais frescas, facilitando a atividade. Ao observar como eles interagem com a chuva, vemos não apenas sua resistência, mas também a alegria que encontram nos prazeres simples da natureza. Então, da próxima vez que você ver um dia nublado, lembre-se de que para alguns pinguins isso é motivo de festa. Não é incrível? Adivinhe o que faz os crocodilos ficarem em silêncio? Os crocodilos são criaturas incríveis, não só por seu tamanho e força, mas também por sua anatomia única. Um fato interessante, os crocodilos não conseguem mover suas línguas. Isso acontece porque suas línguas estão firmemente presas ao fundo da boca. Essa característica os ajuda a serem caçadores discretos na água. Imagine-se escondido na água, esperando pela próxima presa, sem fazer nenhum barulho. A incapacidade de mover a língua permite que eles permaneçam silenciosos ao se aproximarem de presas desavisadas, como peixes ou até aves. Isso os torna predadores extremamente eficazes. Quando chega o momento certo, eles usam suas poderosas mandíbulas para capturar a presa rapidamente. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo parado ao sol, lembre-se de que sua caça silenciosa é tão impressionante quanto sua reputação assustadora. Muitos não sabem, mas recargas gratuitas existem. Essa prática é bastante comum em restaurantes americanos, onde os clientes podem desfrutar de bebidas ilimitadas, sem custo adicional. Imagine beber seu refrigerante favorito ou chá gelado, sem se preocupar com a conta aumentando a cada copo. Nos Estados Unidos, muitos estabelecimentos incentivam isso, oferecendo recargas gratuitas, o que torna a refeição fora de casa mais relaxante e agradável. No entanto, isso não é uma norma em todos os lugares. Em muitos outros países, assim que você termina sua bebida, geralmente precisa pagar por porções extras. Essa diferença destaca a abordagem cultural em relação à alimentação, onde os visitantes americanos costumam valorizar a conveniência e o custo-benefício. Então, quando você estiver nos Ichnones, aproveite as recargas gratuitas e curta ainda mais sua refeição.
Não se esqueça de experimentar algo novo a cada vez. Por que você acha que outros países não seguem essa tendência? As gatas podem realmente ajudar os presos a se curar e aprender. No estado de Washington, existe um programa inovador do grupo de resgate de animais Cuddly Cats, que conecta gatas com problemas de comportamento a presos pacíficos. Essa iniciativa única permite que os presos adotem gatas, o que não só ajuda os animais, mas também traz benefícios significativos para os próprios presos. Ao cuidar das gatas, os presos adquirem habilidades de cuidado e compreensão do comportamento animal, o que melhora o comportamento das gatas e seu bem-estar geral. Além disso, a conexão com esses adoráveis animais oferece apoio emocional e benefícios terapêuticos para os presos, ajudando-os a lidar com estresse e ansiedade. Esse cenário de benefício mútuo demonstra a incrível conexão entre humanos e animais, mostrando como a compaixão e a responsabilidade podem levar a mudanças. Será que esse modelo pode ser aplicado em outros lugares para beneficiar ainda mais comunidades? Você pode acreditar no sucesso do cubo mágico? Este colorido quebra-cabeça se tornou o brinquedo mais vendido do mundo, com mais de 450 milhões de unidades vendidas. Inventado em 1974 pelo arquiteto húngaro Erno Rubik, este cubo aparentemente simples fascina as mentes há várias décadas. Os jogadores giram e rodopiam as faces, tentando alinhar cada cor. O que começou como uma ferramenta para explicar geometria tridimensional se transformou em um fenômeno global. O cubo mágico não apenas acendeu o espírito de competição, levando a torneios de montagem rápida, mas também inspirou milhões a testarem suas habilidades de resolução de problemas. Você sabia que em 2021 foi estabelecido um incrível recorde, quando um participante montou o cubo em apenas 3,47 segundos. A magia do cubo está em sua complexidade. Apesar de haver 43 quintilhões de combinações possíveis, o desafio atrai jogadores de todas as idades. Então, seja você um amante ou um montador rápido profissional, o cubo mágico continua sendo um símbolo de criatividade e persistência. Quanto tempo você levaria para montá-lo? Você consegue imaginar que, ao longo da vida, fará 400 milhões de inspirações? Parece incrível, mas é verdade. Em média, uma pessoa faz cerca de 20 inspirações e expirações por minuto. Se contarmos, isso dá aproximadamente 28.800 inspirações por dia. Ao longo dos anos, essas inspirações se acumulam em impressionantes 400 milhões durante toda a vida. Para comparação, isso equivale a cerca de 53 milhões de galões de ar. Essa enorme quantidade permite que nosso corpo funcione corretamente, fornecendo oxigênio às células e ajudando a eliminar o dióxido de carbono. A respiração é tão automática que muitas vezes a tomamos como garantida, embora seja vital para nossa sobrevivência. Desde o nascimento até os últimos dias, cada inspiração nos mantém vivos e ativos. Pense nisso. Esses 400 milhões de inspirações incluem incontáveis momentos de risos, surpresas e até suspiros de alívio. Portanto, quando você fizer a próxima inspiração, aprecie o caminho do ar pelos seus pulmões e o incrível sistema que te sustenta. Prepare-se para se surpreender com os fungos Ophiocordyceps. Este fungo incomum tem a incrível capacidade de controlar seu hospedeiro, a formiga. Ele inicia seu ciclo de vida, infectando esses pequenos seres e assumindo o controle de seu sistema nervoso. Cerca de 9 dias após a infecção, o fungo faz a formiga subir em uma árvore. Por quê? Para encontrar o lugar ideal para sua sobrevivência e crescimento. Quando a luz do sol está perfeita, ao meio-dia, o fungo faz a formiga morder uma folha e eventualmente morrer. Esse ato horrível não é acidental, é uma estratégia. Ao ocupar uma posição elevada, o fungo pode espalhar suas esporas de forma mais eficaz no solo úmido abaixo, criando condições ideais para as futuras gerações. A forma como o Ophiocordyceps domina o corpo da formiga destaca as complexidades surpreendentes e inquietantes da natureza. Isso levanta questões sobre controle, sobrevivência e as complexas interações entre espécies em nosso ecossistema. A natureza não é incrível? E se eu te disser que os planetas podem parecer donuts? Os cientistas estão interessados na ideia de um planeta toroidal, um mundo teórico com forma de donut.
Embora esses planetas ainda não tenham sido encontrados, simulações de computador mostram que, sob certas condições, um planeta pode ter essa estrutura única em forma de anel. Imagine as forças gravitacionais atuando em um planeta assim. Essas forças podem criar condições incomuns, afetando tudo, desde o clima até a alternância entre dia e noite. Por exemplo, um planeta toroidal pode ter fenômenos climáticos extremos, ou até mesmo ter vários nasceres e pôr do sol em um único dia por causa de sua forma. Essa ideia não só desperta o interesse dos astrônomos, mas também inspira os fãs de ficção científica. Apenas imagine as aventuras que podem acontecer em um planeta que desafia nossa visão tradicional de como o mundo deve ser. Será que esses planetas em forma de donut estão escondidos nas vastidões do espaço? É verdade que o kabaddi existe há mais de 4.000 anos. Este esporte fascinante, que se acredita ter surgido na Índia, é um dos jogos em equipe mais antigos que ainda são jogados hoje. O kabaddi combina elementos emocionantes de pega-pega e luta, tornando-se um desafio não apenas de força, mas também de estratégia e habilidade. Os jogadores entram alternadamente na metade do time adversário, tentando tocar o maior número possível de jogadores, enquanto seguram a respiração. A característica única é que eles precisam repetir a palavra kabaddi, que deu nome ao esporte. Isso faz com que os jogadores mantenham a calma e a concentração sob pressão. Ao longo dos séculos, o kabaddi se tornou um esporte popular em toda a Ásia do Sul, especialmente na Índia, onde tem uma enorme audiência. Com o surgimento de ligas profissionais, o jogo ganhou popularidade internacional, atraindo fãs e jogadores de todo o mundo. Não é incrível como um jogo pode conectar culturas e gerações? O papel de cânhamo é valorizado por sua resistência e sustentabilidade há séculos. Ao contrário do papel tradicional feito de árvores, o cânhamo cresce rapidamente e pode ser colhido várias vezes ao ano. Isso o torna uma excelente opção sustentável. Tecnologias modernas estão explorando novas fontes interessantes para a produção de papel que podem surpreendê-lo. Inovações estão considerando resíduos agrícolas como palha de trigo e bagaço de cana-de-açúcar. Esses materiais, muitas vezes vistos como inúteis, podem ser transformados em papel de alta qualidade, reduzindo o desperdício e preservando as árvores. Essa mudança não só ajuda o meio ambiente, mas também apoia os agricultores, oferecendo uma nova maneira de utilizar o que normalmente sobra após a colheita. Imagine um mundo onde seu caderno pode ser feito de resíduos agrícolas, em vez de florestas derrubadas. Legal, não é? Com esses avanços, estamos avançando todos os dias em direção a escolhas mais ecológicas. Você já se perguntou por que o rio Po desaparece? No verão, na Itália, o rio Po apresenta um fenômeno surpreendente. Algumas partes parecem desaparecer completamente. Esse mistério é explicado por uma rede de túneis subterrâneos que redirecionam o fluxo de água. Os moradores conhecem bem essa peculiaridade, observando as mudanças do rio ano após ano. Esses canais ocultos, formados ao longo de séculos por processos naturais, transportam água sob a superfície, deixando partes do leito do rio secas. Com o aumento do calor do verão, esse fenômeno impressionante destaca a engenhosidade da natureza. A visão do leito exposto do rio, com pedras e plantas visíveis, lembra as dinâmicas entre água e terra. Turistas e moradores ficam fascinados, frequentemente tirando fotos e compartilhando histórias sobre suas experiências no rio, onde tudo parece quase mágico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o rio Po, lembre-se das maravilhas escondidas sob sua superfície. Sim, podem. Esse desconforto está relacionado a uma condição nervosa, chamada meralgia parestésica, que afeta principalmente a parte externa da coxa. Imagine, você está usando suas calças jeans justas, ou um biquíni apertado, e de repente sente uma queimação ou dormência. Isso é a meralgia parestésica. Ela ocorre quando o nervo cutâneo femoral lateral, responsável pela sensibilidade nessa área da coxa, é comprimido, muitas vezes devido a roupas apertadas. Embora essa condição seja frequentemente chamada de síndrome do biquíni ou síndrome das calças justas, muitas pessoas sentem esse desconforto sem saber o que é. Felizmente, essa condição geralmente é temporária e passa simplesmente ao afrouxar a roupa. Então, da próxima vez que você usar algo justo, lembre-se do conforto para evitar essa dor incômoda. Você sabia que a Costa do Marfim é líder na produção de cacau?
Este país da África Ocidental produz impressionantes 45% do cacau mundial, tornando-se um jogador-chave na indústria global do chocolate. O cacau cresce melhor em climas tropicais úmidos e as condições ideais da Costa do Marfim permitem que os agricultores prosperem. Milhões de pessoas neste país dependem da agricultura de cacau para viver, cultivando grãos ricos e aromáticos que vão para seus chocolates favoritos. Este setor não apenas sustenta famílias, mas também contribui significativamente para a economia do país. Apesar de sua importância, a agricultura de cacau enfrenta desafios como as mudanças climáticas e a flutuação dos preços. Os agricultores estão se esforçando para se adaptar, adotando práticas sustentáveis para garantir a saúde e a produtividade de suas colheitas. Portanto, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, lembre-se do papel importante que a Costa do Marfim desempenha na criação dessa delícia doce. É verdade que a batata frita é belga. Você pode se surpreender ao descobrir que o que chamamos de batata frita, na verdade, tem origem na Bélgica. Embora muitos associem a batata frita à culinária francesa, essa deliciosa iguaria nasceu em um pequeno e pitoresco país chamado Bélgica. A lenda diz que no final dos anos 1600, os pobres moradores de uma vila no vale do rio Mosa fritavam pequenos peixes para comer, mas quando os rios congelavam no inverno, eles começaram a cortar e fritar batatas. Essa iguaria saborosa rapidamente se tornou popular, levando ao desenvolvimento de diferentes técnicas e estilos de fritura. O lanche crocante favorito acabou chegando à França, onde foi popularizado e ganhou um nome. Isso mostra como a comida é um ótimo exemplo de influência cultural, já que diferentes nações assimilam e adaptam pratos, criando sabores e tradições únicas. Então, da próxima vez que você saborear um prato de batatas fritas, lembre-se de suas raízes belgas. Não é incrível como as histórias culinárias se entrelaçam? Descubra as linhas secretas do metrô de Berlim na época da Guerra Fria. Durante esse período tenso, o metrô de Berlim Ocidental passava diretamente sob Berlim Oriental, criando um mundo subterrâneo de mistérios e intrigas. Algumas linhas se curvavam sob a cidade dividida, passando por estações fantasmas abandonadas, totalmente fechadas ao público. Essas paradas sombrias, com iluminação fraca e segurança, eram como cápsulas do tempo, preservando o espírito de uma era passada. Os trens passavam silenciosamente, e os passageiros não suspeitavam da história oculta do lado de fora. Os seguranças nessas estações garantiam que ninguém saísse dos trilhos, mantendo uma fronteira rigorosa entre os dois lados. Somente após a queda do Muro de Berlim, em 1989, esses lugares esquecidos começaram a emergir, revelando histórias de divisão e resistência. Você consegue imaginar como é passar por uma parte tão fascinante e misteriosa da história? É verdade que os M&M's foram nomeados em homenagem aos seus criadores. O incrível e colorido mundo dos M&M's, com seu sabor que derrete na boca, na verdade, recebeu seu nome de dois inovadores, Forrest Mars e Bruce Murray. Esses dois se uniram na década de 1940 para criar os deliciosos doces que conhecemos hoje. Forrest era filho do fundador da empresa Mars, enquanto Bruce era filho do presidente da Hershey Chocolate. A colaboração deles trouxe uma abordagem única para a produção de doces, revestir o chocolate com uma casca dura que impedia que derretesse. Essa ideia surgiu durante o serviço militar deles, onde os soldados desejavam chocolate que não estragasse. Juntando suas iniciais, eles criaram a doce sensação M&M. Hoje, essas guloseimas continuam a trazer alegria para amantes de doces de todas as idades, provando que uma boa parceria pode resultar em algo verdadeiramente extraordinário. Vamos revelar a verdade sobre os porcos e a observação das estrelas. Muitas pessoas podem pensar que os porcos apreciam vistas tão bonitas quanto nós, mas, na verdade, eles têm características anatômicas diferentes. Devido à posição baixa de suas cabeças e à rigidez de suas colunas, os porcos não conseguem levantar a cabeça facilmente para ver o pôr do sol ou as estrelas brilhantes. No entanto, essa limitação física parece não incomodá-los. Os porcos estão focados em seu instinto principal, a busca por comida. Eles adoram cavar no chão em busca de delícias, como raízes, insetos e até pequenos animais. E embora sua estrutura física limite a visão do céu, isso não afeta sua inteligência e natureza social. Os porcos são conhecidos por formar laços fortes entre si e por exibirem comportamentos curiosos.
Quem sabe, talvez em seus sonhos eles deixem a Terra e explorem o cosmos. E se eu te disser que iates podem flutuar sobre barcos? Yacht Servant é um barco inteligente, criado para facilitar o embarque de iates. Em vez de esperar por rampas comuns, este navio único se mergulha parcialmente na água, tornando-se um porto flutuante. Imagine um barco que desce abaixo da superfície da água, criando um espaço onde iates luxuosos podem flutuar livremente acima dele. Este design inovador não só economiza tempo, mas também aumenta a segurança durante o embarque, permitindo que iates deslizem facilmente para seu convés. O Yacht Servant possibilita o embarque de mais barcos ao mesmo tempo, sem complicações com docas. É como uma plataforma móvel para barcos. À medida que a indústria marítima continua a evoluir, designs como o Yacht Servant abrem caminho para operações marítimas mais eficientes. Não é incrível como a criatividade pode resolver problemas práticos de maneira tão impressionante? E se eu te contar sobre esse gigante de pedra da Islândia? Vitserker, com 15 metros de altura na costa norte da Islândia, não é apenas uma visão impressionante, é um símbolo do fascinante folclore. Essa incrível rocha se assemelha a um gigante que parece estar bebendo do mar espumante abaixo. Lendas locais sussurram histórias sobre um antigo troll que, após um encontro fatídico, foi transformado em pedra, eternamente congelado, no momento de saciar sua sede. A forma única de Vitserker e sua presença cativante tornaram-no um lugar popular para turistas e fotógrafos, que vêm admirar sua beleza natural e ouvir as lendas ao seu redor. Imagine-se em pé diante dessa figura colossal, sentindo a história e a magia ao seu redor. Você já viu uma rocha que conta uma história tão vívida? Você consegue adivinhar o que realmente esconde o mistério da famosa jaqueta? Esta jaqueta, usada por Jacqueline Kennedy naquele dia trágico em Dallas, quando seu marido, o presidente John F. Kennedy, foi assassinado, guarda um segredo que a impedirá de ser exibida publicamente por mais 80 anos. Um acordo com Caroline Kennedy, filha de Jacqueline, garante que este item icônico não poderá ser mostrado até 2103. Essa decisão reflete não apenas um profundo respeito pela memória de sua mãe, mas também a importância dessa peça na história americana. A jaqueta não é apenas uma roupa, é um símbolo tocante de um momento que mudou o país para sempre. O estilo e a graça de Jacqueline Kennedy, diante de uma dor inimaginável, deixaram uma marca indelével no coração de muitos. Olhando para o futuro, nos perguntamos: que histórias essa jaqueta contará quando finalmente for revelada? Prepare-se para se surpreender com a rã dourada. Esse incrível animal, originário da Colômbia, é considerado um dos mais venenosos do planeta. Imagine uma pequena rã brilhante do tamanho de uma bola de golfe, com pele amarelo vivo que chama a atenção. Mas não se deixe enganar pela sua aparência colorida. A pele da rã dourada contém um potente veneno chamado batracotoxina, capaz de matar 10 pessoas adultas. Povos indígenas usam esse veneno há séculos para envenenar suas flechas de caça. Essas defesas naturais são impressionantes e mostram como a evolução molda estratégias de sobrevivência na natureza. Infelizmente, a rã dourada enfrenta ameaças devido à perda de habitat e às mudanças climáticas, resultando em seu declínio. Há esforços para proteger esses incríveis anfíbios e seus habitats, mas cada ação conta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essa rã única, lembre-se de que sua beleza esconde um segredo mortal. Como vamos proteger esse tesouro da natureza? O que a Rússia planeja com Vityisbering? Essa pergunta intrigante surgiu após uma declaração recente de uma empresa russa, que afirma que sua missão é eliminar essa figura misteriosa. Vityisbering se tornou o centro de discussões sobre pesquisas não convencionais e os mistérios do nosso mundo. Especialistas sugerem que essa missão reflete um desejo mais profundo de explorar o desconhecido, talvez adentrando em áreas que desafiam a compreensão comum. Poderia ser uma busca por conhecimentos não revelados, ou há algo mais sinistro por trás disso. A menção a uma missão tão ousada levanta questões e desperta interesse em suas motivações. É apenas uma história sensacional, ou indica uma trama mais ampla relacionada à geopolítica e à exploração de territórios selvagens. As consequências podem ser muito mais profundas do que parecem à primeira vista, nos levando a mergulhar nas complexidades dessa história fascinante. Prepare-se para se surpreender com a jornada da Tesla no mundo dos carros elétricos. Embora a Tesla seja líder na tecnologia de carros elétricos,
a empresa enfrentou algumas dificuldades. Ela lidou com problemas de produção, como atrasos e controle de qualidade, que podem frustrar clientes e investidores. Em um mundo onde a demanda por carros elétricos cresce rapidamente, esses obstáculos podem parecer intransponíveis. No entanto, a Tesla não desiste. Eles estão trabalhando ativamente para melhorar seus processos de produção. Investindo em tecnologias inovadoras e otimizando a fabricação, a Tesla busca garantir que cada carro atenda a altos padrões de qualidade e desempenho. Ao aprimorar seus métodos e se adaptar a novos desafios, a Tesla continua a ser pioneira no mercado de carros elétricos, mostrando que o sucesso muitas vezes vem através da superação de dificuldades. Conseguirão manter sua liderança em meio à crescente concorrência. Fatos surpreendentes sobre a dor. Quem sente mais? As mulheres geralmente têm mais receptores de dor do que os homens, o que torna interessante o fato de que os homens frequentemente relatam dor mais intensa. Essa diferença na percepção da dor entre os gêneros está muito ligada a fatores hormonais. Por exemplo, estudos mostram que o estrogênio, um hormônio predominante nas mulheres, pode ajudá-las a lidar melhor com a dor. Embora as mulheres tenham mais receptores que reagem à dor, os homens parecem processá-la de maneira diferente. Isso pode explicar por que as mulheres muitas vezes suportam o desconforto melhor do que os homens. Compreender essas diferenças na percepção da dor pode esclarecer muitos aspectos da saúde, incluindo como o tratamento é prescrito com base no gênero. Isso também destaca a importância de considerar a experiência individual no manejo da dor. Então, da próxima vez que você ou alguém que você conhece sentir dor, pense em como nossos corpos reagem de forma diferente ao desconforto. Não é surpreendente como a biologia influencia nossa experiência cotidiana? Você sabia que as libélulas podem voar a 96 km por hora? Esses insetos incríveis não são apenas bonitos, mas também estão entre os seres voadores mais rápidos do mundo. Com seus corpos longos e esguios e asas ágeis, as libélulas alcançam velocidades impressionantes, o que as ajuda a capturar suas presas. Voando a essa alta velocidade, elas conseguem caçar pequenos insetos, como mosquitos e moscas, com precisão surpreendente. Além disso, as libélulas podem pairar no ar, voar para trás e até mudar de direção, tornando-se acrobatas magníficos. Enquanto muitos seres dependem da velocidade para escapar de predadores, as libélulas se saem bem tanto na caça quanto em evitar se tornarem um lanche. Seja voando sobre um lago ou pousando em uma folha, esses fascinantes insetos certamente vão impressionar você com suas incríveis habilidades de voo. Difícil de acreditar, mas este robô serve cerveja. Conheça o Peasbot 9000, uma criação inusitada do talentoso inventor Michael Reeves. Não é apenas um robô, ele foi projetado para servir cerveja diretamente nos copos. E sim, ele até tem um membro robótico, o que o torna ainda mais divertido. Equipado com um sistema inteligente de reconhecimento de imagem, o Peasbot 9000 pode detectar copos vermelhos à distância, sabendo exatamente onde mirar. Imagine a diversão nas festas quando esse gadget engraçado entra em cena, mostrando seu truque único enquanto todos riem, brindam e aplaudem. O design inovador de Michael combina humor com robótica, e é difícil não apreciar a criatividade de um conceito tão peculiar. Seja um projeto para uma feira de ciências ou um divertido complemento para encontros, o Peasbot 9000 mostra como a engenharia pode ser prática e divertida ao mesmo tempo. Quem não gostaria de ver esse robô encantador em ação? Você já pensou nos efeitos sonoros intensos do filme sobre Bonnie e Clyde? O diretor Warren Beatty tomou uma decisão ousada ao aumentar o volume dos tiros a um nível incrível. Ele queria mergulhar o público no caos e na tensão da trama, fazendo com que cada tiro refletisse o perigo enfrentado pelos personagens. No entanto, na estreia britânica, ocorreu um incidente curioso. O projetista, achando que o volume alto era um erro técnico, abaixou o som. Essa mudança causou confusão e alterou o impacto planejado do filme. Em vez de sentir a realidade chocante que Warren Beatty desejava, o público recebeu uma versão suavizada da ação. Esse caso destaca não apenas a arte do design sonoro no cinema, mas também a importância de como a história é apresentada. O som pode moldar nossas emoções, criando momentos memoráveis que permanecem conosco muito tempo depois que o filme termina. Descubra a origem dos filmes de ação hoje. O primeiro filme de ação, O Grande Roubo do Trem, foi lançado em 1903 e revolucionou o cinema. O diretor Edwin Porter usou técnicas inovadoras que abriram caminho para os filmes futuros.
Por exemplo, ele introduziu a montagem cruzada, que permitia desenvolver várias histórias ao mesmo tempo, mantendo o público em suspense. Um dos momentos mais chocantes do filme é quando um bandido atira diretamente na direção dos espectadores, o que surpreendeu o público e deixou uma impressão duradoura. Efeitos como os saltos dos atores de trens em movimento aumentaram a emoção e a adrenalina. Mesmo sem som e efeitos modernos, as cenas explosivas e as perseguições emocionantes cativaram os espectadores, tornando o filme um verdadeiro clássico. Ele estabeleceu as bases para os filmes de ação que conhecemos e amamos hoje, mostrando como a narrativa evoluiu ao longo do tempo. Você sabia que os elefantes têm medo de abelhas? Isso pode surpreendê-lo, já que os elefantes são os maiores animais terrestres do planeta. Apesar de seu tamanho e força, eles realmente temem essas pequenas criaturas zumbidoras. Na África, esse medo levou a soluções inovadoras para os agricultores que tentam proteger suas colheitas dos elefantes famintos. Para afastar esses gigantes, alguns agricultores começaram a usar cercas feitas de colmeias. Essas cercas são compostas por colmeias reais, e quando os elefantes se aproximam demais, eles perturbam as abelhas, que saem em defesa. Esse método inteligente não só mantém os elefantes afastados, mas também ajuda a aumentar a população de abelhas, beneficiando tanto a agricultura quanto o meio ambiente. É incrível como uma criatura tão pequena como a abelha pode influenciar o comportamento de um animal tão grande. Então, da próxima vez que você ouvir um zumbido, pense sobre o impacto que as abelhas têm sobre os poderosos elefantes. E se Elvis fosse loiro natural? É verdade. Antes de se tornar uma lenda do rock, Elvis Presley tinha cabelo claro. No entanto, ele decidiu pintá-los de preto para criar seu visual icônico. Essa escolha ousada destacou sua aparência marcante e acrescentou carisma ao seu desempenho. Às vezes, Elvis até usava creme para sapatos para um retoque rápido, mostrando sua dedicação a esse estilo icônico. Essa transformação não era apenas sobre a aparência, ela teve um papel importante em sua imagem como o rei do rock. Seu cabelo escuro se tornou um símbolo de seu espírito rebelde e de suas apresentações emocionantes. Os fãs se apaixonaram pelo visual que ele criou, o que o ajudou a se destacar na cena musical dos anos 50 e além. As imagens inesquecíveis de suas apresentações com cabelo escuro ficarão para sempre em nossa memória. Quem diria que uma simples tinta de cabelo poderia ajudar a moldar o legado de uma figura tão lendária na história da música? Um fato interessante sobre redemoinhos. Um redemoinho não é apenas uma palavra bonita, é um poderoso vórtice que se forma quando duas correntes oceânicas se encontram, criando um turbilhão que pode ser realmente perigoso. Imagine enormes ondas colidindo umas com as outras, gerando uma força capaz de afundar grandes navios. Embora os navios modernos sejam geralmente construídos para suportar condições difíceis, eles não são invulneráveis. Cruzeiros que entram em um redemoinho podem sofrer fortes balanços devido a essas ondas massivas. Isso pode ser bastante assustador para os passageiros, que podem sentir como se estivessem em uma montanha-russa no meio do mar. Embora esses redemoinhos sejam relativamente raros, eles nos lembram da força bruta e da imprevisibilidade do oceano. Então, o que você acha que aconteceria se você estivesse bem no centro de um desses redemoinhos? Você ficaria calmo ou entraria em pânico? Compreender esses fenômenos naturais nos ajuda a apreciar a beleza do oceano e seus perigos ocultos. Você sabia que as cataratas do Iguaçu têm 275 impressionantes quedas d'água? Este incrível sistema de cachoeiras, localizado na fronteira entre Argentina e Brasil, é uma maravilha natural que impressiona a todos. Com quase 2 milhas de extensão, as cataratas são uma coleção de 275 quedas d'água separadas, algumas delas alcançando até 82 metros de altura. A parte mais famosa, conhecida como Garganta do Diabo, é uma enorme fenda que emite um rugido incrível quando a água despenca. A exuberante floresta tropical ao redor é cheia de vida selvagem, onde se podem ver aves coloridas e macacos brincalhões. As cataratas não apenas encantam com sua beleza, mas também são um patrimônio mundial da Unesco, atraindo milhões de turistas todos os anos que vêm admirar sua grandiosidade. Você sabia que na temporada de chuvas, o volume de água pode aumentar significativamente, transformando as cataratas em um espetáculo magnífico? Seja explorando a pé ou de barco, as cataratas do Iguaçu prometem experiências inesquecíveis. Por que o Mantinel representa um risco à sua segurança?
Esta árvore famosa, conhecida como maçã da morte, contém toxinas potentes em todas as suas partes, da casca aos frutos atraentes. Quando chove, a árvore libera essas substâncias nocivas, tornando-se extremamente perigosa para quem está embaixo dela. O suco venenoso pode causar irritação intensa na pele, queimação e até bolhas se entrar em contato com a sua pele. Além disso, se alguém comer seus frutos, as consequências podem ser fatais. Não é surpreendente que os moradores de regiões como o Caribe e a América Central tratem o manchineel com grande cautela. Apesar de sua aparência atraente, estar sob um manchineel, especialmente durante a chuva, é um risco. Sempre admire sua beleza, à distância segura. Portanto, da próxima vez que você avistar um, lembre-se do perigo oculto e mantenha-se afastado. E se eu te disser que aviõezinhos de papel podem voar longe? Um recente recorde mundial impressionou tanto os entusiastas quanto os criadores casuais, mostrando as incríveis capacidades de um simples aviõezinho de papel. Esse design record voou a uma distância impressionante de mais de 77 metros. Essa conquista destaca não apenas a criatividade na criação desses aviõezinhos, mas também a ciência da aerodinâmica. Os criadores usam várias técnicas, incluindo a alteração da forma das asas e a distribuição do peso, para melhorar a estabilidade e a distância do voo. O que torna esse recorde tão empolgante é que ele inspira pessoas de todas as idades a mergulhar no mundo do voo, combinando arte e ciência. Qualquer um pode criar seus próprios designs, experimentar com diferentes materiais e até mesmo fazer competições com amigos. Quem sabe, com algumas tentativas e erros, você pode lançar seu próprio aviãozinho de papel recordista no futuro.